disse isto no ano de 1600. Abrem aspas para as palavras deste célebre homem. A última cena de todas que termina esta estranha história cheia de acontecimentos é uma segunda infância e mero esquecimento, sem dentes, sem olhos, sem paladar, sem tudo. Fecham aspas para as palavras dele. A descrição de Salomão, o rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 12 é ainda mais gráfica a esse respeito. Ele diz: os guardas da casa tremendo, os moedores cessando, porque são poucos, os medos surgindo e os desejos falhando, até que finalmente a roda se quebra e o corpo volta ao pó. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 a 7. A maioria dos crentes não teme a morte, mas a maioria teme a debilidade e a demência. Eles temem essa segunda infantilidade com seus meros esquecimentos e a perda de tudo que torna a vida agradável e vale a pena. Ser reduzido ao desamparo, ser dependente de outros para as necessidades mais básicas da vida, ser incapaz de apreciar aqueles que amamos e as coisas espirituais que têm sido nossa vida, é algo que ninguém deseja. Juntamente com o grito pungente e penetrante que acompanha a morte de alguém jovem, o mistério de por que Deus permite que os crentes envelhecem e desçam a estados de demência é uma das grandes questões que enfrentamos. A sociedade está lentamente, mas inevitavelmente, se movendo em direção à sua própria resposta, que a vida humana dessa qualidade não tem valor e deve ser deixada morrer ou mesmo ser ajudada a morrer. Em algumas partes do nosso mundo, a eutanásia já é vista como um ato humanitário. O suicídio assistido agora é permitido em alguns lugares da América do Norte. Uma sociedade que persegue imprudentemente a felicidade, a diversão, que mede tudo pela aparência e realização, não vê absolutamente nenhum valor em tal pessoa continuar a ser cuidada e permanecer viva. Atualmente, pesquisas indicam que cerca de um terço dos entrevistados sentem que os idosos são um fardo para a sociedade. É duvidoso que esta pesquisa tenha sido realizada em um lar de idoso ou em uma comunidade com mais de 55 anos. À medida que os governos pagam cada vez mais por esse tipo de cuidado de fim de vida e decisões difíceis são tomadas sobre o uso de bases tributárias cada vez menores, é quase inevitável que esses indivíduos sejam vistos como fardos sociais e econômicos dispensáveis. Por favor, não entenda mal o cenário que está sendo apresentado. Não se trata de indivíduos com doenças terminais sendo mantidos interminavelmente em um aparelho de suporte à vida ou de indivíduos com doenças incuráveis sendo trazidos de volta à beira da morte, apenas para enfrentar a morte novamente em poucas horas. Estamos nos dirigindo aos milhares e milhares que estão sendo cuidados em casas de repouso, nas casas de seus filhos ou em suas próprias casas por familiares carinhosos e amorosos. Estamos falando daqueles em anos de declínio e daqueles que entram naquele sétimo estágio da vida, sobre o qual Shakespeare escreveu há mais de 400 anos e que Salomão descreveu em sua caricatura memorável da velhice. Mas tudo isso não começa a responder à pergunta por que os debilitados e os dementes podem permanecer vivos. Que valor pode haver para eles simplesmente existirem nesse estado? Eles não são capazes de lucrar espiritualmente. Não há possibilidade de crescimento. Não fomos ensinados
que o Senhor permite provações, incluindo doenças, para nosso desenvolvimento espiritual, mas nesta fase o que estes idosos podem aproveitar disto? Esses crentes estão além da capacidade de lucrar com suas circunstâncias. Eles certamente não estão entre aqueles que produzem fruto na velhice. Salmo 92, 14. Porque a pergunta então, por que então o Senhor, em sua sabedoria soberana, permite isto? Por que não levá-los para casa, para o céu? Ninguém discutiria o valor de crentes idosos que são mentalmente alertas e capazes de compartilhar a riqueza de suas experiências com os outros. Seu valor é inestimável. Eles emprestam caráter e estabilidade às assembleias e são capazes de transmitir a uma geração vindoura o conhecimento que adquiriram de Deus através de muitos anos e provações. Todos nós podemos olhar para trás, para os santos mais velhos que foram uma tremenda ajuda para nós nos anos mais jovens. Detestamos pensar no que nossas vidas cristãs teriam sido sem suas valiosas contribuições e contribuição. Nós nos levantamos prontamente diante da cabeça grisalha e damos a ela toda a honra que somos capazes de dar, seguindo o que a Bíblia mesmo nos ensina. Levítico capítulo 19, versículo 32, Provérbios capítulo 16, versículo 31. Mas agora, aquele santo Senhor, outrora vibrante e valioso, desceu à noite de confusão e desorientação. A comunicação torna-se virtualmente impossível e, pior ainda, e mais terrível, houve uma mudança total na personalidade, de modo que palavras e comportamentos que antes eram estranhos à vida santa aparecem de repente. E a angústia, inevitável, por quê? Ecoa pelo universo moral. Não seria uma grande libertação para eles estarem na casa, no céu? A morte não seria uma misericórdia? Os anjos assassinos estariam realmente fazendo um desserviço a eles ao libertá-los das correntes de sua demência? Não há resposta fáceis para dilemas morais como este. Estamos lidando com algumas das questões éticas mais difíceis, colocando em questão para muitos a sabedoria e o amor de Deus. Portanto, devemos caminhar com cuidado e sensibilidade. Provavelmente há alguns ouvindo isto agora, neste momento, me ouvindo, que têm o encargo de cuidar dos crentes com essas aflições. Eles se deparam com o desafio diário do cuidado, desgastando-se pelo investimento de seus esforços sem a satisfação de ver a melhora em seus pacientes. Eles se doam diariamente sem apreço àqueles a quem servem. Uma questão é clara: uma vez que essas circunstâncias não podem ser para o benefício do crente tão aflito, elas devem ser para o nosso benefício. Com isto em mente, algumas sugestões podem ser feitas quanto aos propósitos de Deus. Nessa visão de vida ou melhor dizer, nossa visão de vida é colocada à prova. A vida é sagrada? Como aqueles que afirmam o valor da palavra de Deus para nos guiar em todas as questões éticas e morais, devemos afirmar a sacralidade da vida, ou seja, a vida é sagrada. É tão sagrada que Deus instruiu Noé que quem tira uma vida perdeu sua própria vida, porque é a imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 6. A vida tem valor porque o homem é feito à imagem de Deus. Em todo o Antigo Testamento existem inúmeras proibições contra tirar a vida. Leia, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Deus, o doador da vida, é o único que tem o direito moral de dizer quando uma vida deve chegar ao seu fim, deve ser tirada.
E só Ele pode fazer isto. O homem foi criado distinto e para ter domínio sobre o resto da humanidade. Feito à imagem de Deus, ele carrega o selo da dignidade divina, embora seja o pior dos pecadores. A vida é mesmo sagrada. A eutanásia é muito diferente de reter esforços médicos fúteis para prolongar a vida. A eutanásia é a assistência ativa para provocar uma morte prematura. Aos olhos de muitos, é uma morte misericordiosa, poupando uma pessoa de sofrimento e dor desnecessários, incapacidade e desamparo, visto que apressar a morte de alguém é biblicamente errado. Temos que dizer que qualquer ajuda ativa para apressar a morte é moralmente errada. Isso não responde à pergunta que paira diante de nós e desafia nossa teologia. Por que Deus permite que os santos caíssem ou caiam na demência, em um estado em que a apreciação pelas coisas espirituais é embotada e seu potencial de crescimento através da experiência é inexistente? Por que então Deus conserva estes irmãos entre nós, estas pessoas entre nós? A morte é o fim para cada um de nós, a parte da vinda do Senhor Jesus. Nós nos preparamos para a morte espiritual, ou seja, quando fomos salvos, tomamos a devida precaução. Mas também devemos fazê-lo em termos de testamentos e diretrizes em vida, da vida natural. Isso ajudará a orientar os outros quanto aos desejos em caso de deficiência. A morte é um inimigo e ainda tem um ferrão ligado a ela. A verdade de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, não será conhecida até que o último inimigo seja destruído. Se o último inimigo, então, se é o último inimigo, não há razão para não resistir se houver possibilidade de retornar a uma vida significativa e não apenas aguardar a próxima ressurreição cardíaca necessária. Isto significa que não há nada de errado ou antibíblico em utilizar o conhecimento médico e a tecnologia que salva vidas. E quando é um estado de demência? Em uma sociedade que não vê absolutamente nenhum valor no sofrimento ou na deficiência, que mede tudo por um governante financeiro ou por conveniência, devemos afirmar o valor da vida, mas também devemos afirmar a aceitação da morte em seu próprio tempo. Nós não nos enfurecemos contra a morte da luz, como Dylan Thomas postulou, mas permitimos que Deus determine a hora de nossa morte. Como já foi sugerido, se o valor do julgamento da deficiência e da demência não é para eles, então deve ser para o nosso. Esses crentes são valiosos por causa de quem eles são ou por causa de quem eles são? Por causa de quem eles são ou por causa de quem eles são? O seu valor está ligado à sua produtividade ou utilidade para a sociedade? Eles são mais uma pessoa por causa de sua capacidade mental prejudicada? Eles não são mais pessoas? Eles se tornam, neste fim de vida, o que aqueles que defendem o aborto chamam de meramente produto da concepção e não mais pessoas? Ou nós o valorizamos como suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, a serem cuidadas em todos os tipos de circunstâncias? Estamos afirmando a sacralidade e o valor da vida humana ao cuidarmos daqueles que não são capazes de apreciar ou lucrar com sua experiência. Estamos testificando o valor da vida como dada por Deus. Além disso, aqui está uma oportunidade única para os crentes. Aqui é hora de mostrar amor e cuidado divino por aqueles que não podem retribuir. Todos os dias Deus faz seu sol brilhar sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45.
Deus abençoa diariamente a humanidade e a grande maioria dessa humanidade nem lhe agradece. Na realidade, a maioria da humanidade blasfema esse digno nome. E, no entanto, Deus continua a abençoar sem interrupção. Já assisti como as pessoas pegavam sua comida em um restaurante e rapidamente começavam a comer sem nem por um momento pensar que a bondade de Deus havia providenciado tudo o que tinham. E, no entanto, Deus continua a prover dia após dia, sem que uma palavra de agradecimento seja oferecida a Ele. Aqueles que cuidam de santos mais velhos nos laços de demência ou deficiência física grave expressam cuidado e amor àqueles que não podem apreciá-lo ou retribuir esse amor. Eles estão dando um amor unilateral, incondicional aos outros. Pode ser que eles nunca se assemelhem tanto à atividade divina em qualquer outra demonstração de cuidado e amor. Amor, amar e não receber, nada em troca, cuidar e não ser apreciado é um teste de caráter piedoso. Testemunhe um marido enquanto ele cuida com ternura a uma esposa que não sabe mais o nome dele ou reconhece. Ela fala de sua mãe e seu pai, sua mente inundada com memórias de infância. No entanto, ele continua a atender todas as suas necessidades com paciência e amor. Ou, inversamente, a esposa dedicada que cuida de seu marido acometido de derrame, que mal pode falar ou se alimentar sozinho. Em cada caso, o amor altruísta está se exibindo, está se demonstrando. Cada parceiro doador está experimentando e aprendendo algo do coração de Deus. Várias vezes na palavra de Deus somos lembrados da necessidade de tratar todos os homens com justiça e equidade. O Salmo capítulo 72, relacionado a um tempo futuro em que um rei reinará com justiça, enfatiza e dá valor aos pobres e necessitados. A justiça moral seria servida ao matar, ou a justiça moral seria vista ao matar aqueles que são dementes e debilitados? Eles fizeram alguma coisa para justificar a morte? Será justo essa atitude? Deus cuida daqueles que são inocentes, indefesos e fracos. Deus é o Deus dos vulneráveis. Ele vingará todos os que se aproveitam disto. No início da vida, o aborto viola esse padrão. No final da vida, a eutanásia faz o mesmo. Nenhum de nós desejaria ficar mentalmente incapacitado, nem ser chamado para cuidar de alguém nesse estado por muitos anos. Reconheçamos, no entanto, o valor de todos e procuremos, com a ajuda divina, mostrar-lhes amor e cuidado divino. Devemos rejeitar categoricamente qualquer tentativa de diminuir a personalidade de qualquer indivíduo feito à semelhança e à imagem de Deus. Portanto, a eutanásia não é um alívio para estas pessoas que já estão em demência e sem condições alguma de ver a vida como viam anteriormente. É uma oportunidade para aqueles que estão cuidando deles demonstrar o amor que Deus tem demonstrado para tantos que, como já frisei neste vídeo, não pode agradecer, mas, sem dúvida, Deus vai recompensar todo este esforço dispensado a estas pessoas, sendo irmãos ou não.